Vamos continuar na mensagem 2, irmãos, para ver o que significa viver pela fé. Viver pela fé é ser hoje os cruzadores de rio. Vamos ver o significado de ser um cruzador de rio. Queremos ser aqueles que cruzam rios vivendo uma vida de altar e de tenda. É isso o significado de viver por fé. Quero ler alguns versículos da Bíblia antes de entrarmos no esboço. Josué 24, 2 e 3 diz: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então, Atos 7, versículo 2, aqui Estevão está falando. Ele respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Isso significa que queremos que o Deus da glória apareça a cada um de nós. Algarismo Romano 1 diz o seguinte: Como crentes em Cristo, somos a semente coletiva de Abraão, repetindo a história de Abraão. Um versículo crucial, irmãos, é Romanos 4, versículo 12, que diz que temos de andar nos passos daquela fé do nosso pai Abraão. Essa é a citação de Romanos 4,12, que temos de andar nos passos daquela fé do nosso pai Abraão. Abraão é nosso pai espiritual e devemos andar nos passos da própria fé dele. Antes de entrarmos no ponto A, quero dizer o seguinte: precisamos ver como podemos ser os filhos de Abraão, como podemos ser o descendente coletivo de Abraão. Eu compartilhei com os cooperadores que, antes de vermos o ponto A, eu vou ler isso. 1 Coríntios 15, 45b é um versículo novo para mim. Espero que vocês vejam isso. Quando usamos a palavra descendente ou descendência, nós nos referimos ao filho ou descendente. A descendência de Abraão é o descendente de Abraão, filho de Abraão. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Cristo, como o último Adão, era o descendente de Abraão, filho de Abraão, era o descendente de Abraão. Portanto, o último Adão é descendente de Abraão. E esse descendente de Abraão foi transfigurado para tornar-se o Espírito que dá vida. Isso significa que o Espírito que dá vida é um descendente transfigurado de Abraão. O descendente de Abraão tornou-se um espírito, um descendente transfigurado que dá vida. Esse descendente de Abraão agora é dispensado a todos nós como o Espírito que dá vida, tornando-nos a todos descendentes de Abraão. Não é maravilhoso isso? Você é um descendente de Abraão. Você é um filho de Abraão. Porque somos filhos de Abraão, porque somos descendentes de Abraão, isso nos torna a descendência coletiva de Abraão. Isso nos leva ao ponto A, que diz o seguinte: Cristo, como o Espírito que dá vida, é a semente transfigurada, o descendente ou filho de Abraão, dispensado a nós para nos tornar os filhos de Abraão e sua semente coletiva. E a descendência coletiva de Abraão. B diz o seguinte: o viver de fé de Abraão está sendo repetido entre nós hoje.
quero dizer algumas palavras sobre fé aqui. Eu quero parar um pouquinho, permanecer um pouco nesse ponto e compartilhar com vocês 5 pontos a respeito da fé. O primeiro ponto é o seguinte: fé é crer que Deus é. Crer que Deus é. Quando dizemos que Deus é, significa que nós não somos. Deus é e nós não somos. De onde tiramos isso? Tiramos de Hebreus 11, 5 e 6 e de Gênesis 5, 22 a 24. Em Hebreus 11, 5 e 6, fala de Enoque. E diz que antes de Enoque ser trasladado, ou antes dele ser arrebatado, ele obteve o testemunho de ser agradável a Deus. E aí diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Portanto, fé é crer que Deus existe, que Deus é. Deus é e nós não somos, em Gênesis 5, 22 a 24, que fala também de Enoque, diz que Enoque andou com Deus e depois viveu 300 anos e Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Então nós temos de crer que Deus é e nós não somos. Ou seja, Ele é o único em todas as coisas e nós somos nada em todas as coisas. Ele é o único em tudo e nós somos nada em todas as coisas. Enoque andou pela fé, significa que ele cria que Deus era e ele não era. Até que, por fim, ele já não era em espírito, alma e corpo. Ele totalmente foi arrebatado. Se quisermos ser arrebatados mais cedo, temos de crer que Deus é e nós não somos. Isso que significa andar por fé. O segundo ponto é o seguinte: fé vem por olhar firmemente para Jesus, o autor e aperfeiçoador da fé. Isso está em Hebreus 12, versículos 1 e 2a, onde diz que temos de correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e aperfeiçoador da fé. Santos, esta noite, vamos gastar toda esta noite olhando firmemente para Jesus. Jesus jamais nos decepcionou, certo? Você olha para Ele e você não fica decepcionado. O que eu quero fazer? Eu quero ler para vocês 2 coisas do ministério. Uma é uma nota de rodapé em Hebreus 12, 2, nota 3, que diz... Nota 2.3. Jesus é o originador, inaugurador, o líder, o pioneiro, o precursor. Essa é uma nota impressionante. Ele é o originador, inaugurador, a fonte e a razão da fé. Quando eu era incrédulo, eu pensava, como é que eu posso crer? Como que eu vou ganhar fé? Onde eu vou obter fé? Será que eu enfio a minha cabeça numa lata de lixo e vou começar a acreditar em tudo? Essa nota explica o que é ter fé. Fala, no nosso homem natural não temos capacidade para crer. Não temos fé por nós mesmos. A fé pela qual somos salvos é a fé preciosa que recebemos do Senhor. Agora ouçam, quando voltamos os olhos para Jesus, agora mesmo estamos olhando para Jesus, certo? Ele, como o Espírito que dá vida, transfunde-nos consigo mesmo, transfunde-nos com seu elemento que nos faz crer. Depois, espontaneamente, uma determinada fé surge no nosso ser e temos fé para crer nele. Essa fé não provém de nós mesmos, mas daquele que se infunde como o elemento da fé em nós, a fim de ele mesmo crer por nós. Portanto, quando olhamos firmemente para Jesus, Ele se transfunde, Ele se transmite para nós como o elemento de crer em nós, para que Ele creia por nós. Não é maravilhoso isso? Portanto, Ele mesmo é a nossa fé. Vivemos por Ele como a nossa fé
isto é, vivemos pela sua fé e não pela nossa. E a nota 4 diz que Jesus também é o concluidor ou completador da fé, é aquele que conclui, completa, terminará o que originou, completará o que inaugurou. Se olharmos para Ele continuamente, Ele terminará e completará a fé que precisamos para correr a corrida celestial. Daqui a pouco vamos ver que o mesmo ocorreu com Abraão. Abraão foi transfundido e infundido com o Deus da glória. E por ter sido transfundido e infundido com o Deus da glória, houve uma reação nele, e essa reação foi fé. Foi a sua capacidade de crer, que foi gerada pelo fato do Deus da glória ter aparecido para ele e ter sido infundido nele. O que eu vou ler agora é do estudo cristalização da Epístola aos Romanos. Vou ler alguns parágrafos para vocês. Hebreus 12:2 diz que precisamos olhar firmemente para Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Temos de olhar de todas as coisas, passar a olhar firmemente para Jesus. Não olhe para nada. Deixe de olhar para as outras coisas e olhe apenas para Jesus. Muitas coisas nos distraem. Quando alguns dos jovens vêm para o treinamento de tempo integral, eles podiam ter o seu próprio conceito sobre quão maravilhoso era o treinamento. Então, depois de vir, eles podem se sentir decepcionados. Talvez isso não tenha acontecido aqui, não sei. O mesmo acontece com a vida da igreja. Você olha para os santos numa situação na sua localidade e pode ficar muito decepcionado. Mas eu vou perguntar, onde há uma igreja que pode satisfazer você? Aprender a andar pela fé e sofrer pela fé, você tem de olhar, deixar de olhar para todas as coisas. Não olhe para o seu companheiro de quarto. Não olhe para os presbíteros. Não olhe para as irmãs mais velhas. Não olhem para mim. Olhe firmemente para Jesus. Porque somente Jesus é. Todas as outras coisas não são. Todo aquele além de Jesus não é nada, portanto não olhe para ninguém senão para Ele. Confie no Senhor. Não confiamos em ninguém mais. Somente Ele é. Portanto, deixe de olhar para todas as coisas que não são e olhe firmemente para Jesus que é. Isso é fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, portanto a nossa fé é simplesmente Jesus. Ele é a origem e o completador da nossa fé. A Bíblia nos diz que a economia de Deus é em fé. Fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que se não veem. A economia de Deus é uma espécie de plano a respeito das coisas que não podemos ver. Eu tenho estado no centro da obra da restauração do Senhor há mais de 60 anos. Vi muitas pessoas virem para a restauração com um grande sonho. Depois que eles vieram, eles olharam ao redor e não viram nada. Aqui não há nada senão Jesus. Temos de deixar de olhar para tudo que não é nada e olhar firmemente a Jesus. Esse é o próximo ponto que a fé vem por olhar firmemente para Jesus, o autor e aperfeiçoador da fé. Fé é a nossa reação a Deus, produzida pela sua transfusão, infusão e saturação. Isso é a fé que foi produzida em Abraão quando o Deus da glória apareceu para ele. Foi uma reação a Deus, a infusão, transfusão e saturação de Deus. Muitas pessoas pensam que Abraão era um gigante na fé. Quando você lê a Bíblia sobre Abraão, você vai ver que Abraão, ele se arrastava ao seguir o Senhor. Ele não era diferente de nós. O Senhor teve de aparecer repetidamente para ele, falar com ele várias vezes, para ele cruzar o rio Eufrates para a boa terra e dirigir-se para a boa terra, para o lugar onde ele devia ir. Abraão não era um gigante de fé. O único gigante da fé é o próprio Deus. Deus é o gigante da fé. Ele, como gigante de fé, ele se transfundiu para Abraão. A fé de Abraão não veio da sua capacidade natural, não foi originada nele mesmo. Ele
crer em Deus foi uma reação à infusão divina. Nesta reunião mesmo, hoje à noite, precisamos estar totalmente abertos para a infusão divina. Queremos ser infundidos com Deus nesta reunião. Ouçam para esta definição de fé, que vai junto com Hebreus 12, 1 e 2. Fé é o Deus subjetivo aplicado a você. Fé é o Deus subjetivo aplicado a você. Assim como nada é impossível a Deus, nada é impossível à fé. Esses versículos são Mateus 17, 20 e Mateus 19, 26. Assim como nada é impossível a Deus, nada é impossível à fé. Portanto, fé é o Deus subjetivo aplicado a nós. O terceiro ponto que eu quero falar é o seguinte. 2 Coríntios 4:13. Nosso espírito mesclado é um espírito de fé. O espírito mesclado, quando o Senhor Jesus se infundiu em nós, Ele, como espírito que dá vida, entrou em nosso espírito como fé. E agora, o nosso espírito mesclado é uma casa de fé. Nosso espírito mesclado é um espírito de fé. Queremos crer no Senhor Jesus. Precisamos crer em tudo na palavra de Deus, crer no ministério que abre a palavra de Deus. Para isso, precisamos exercitar o nosso espírito. Temos de exercitar o nosso espírito de fé para crer nas coisas da economia de Deus e no Cristo da economia de Deus, que é o centro e a circunferência da economia de Deus. Precisamos exercitar nosso espírito para falar Cristo como o centro e a circunferência da economia de Deus. Esse é o terceiro ponto. Nosso espírito é um espírito de fé e temos de exercitá-lo o tempo todo. Quarto ponto é o seguinte: a fé opera por meio do amor. Gálatas 5:6. A fé opera pelo amor. Quando você diz, Senhor Jesus, eu te amo, a fé opera em você. Vamos falar, Senhor Jesus, eu te amo agora. Senhor Jesus, eu te amo. A fé opera pelo amor. Portanto, precisamos ser o povo do Senhor Jesus, eu te amo. E esse amor, quando amamos o Senhor Jesus, ele nos leva à manifestação e aparição de Cristo em João 14, 21b, a última parte de João 14. Ele diz, aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama, quando amamos o Senhor, somos amados pelo seu Pai, Ele nos ama e se manifesta para nós. Quando Ele se manifesta a nós, é a sua aparição para nós. Quando Ele aparece para nós, Ele se transfunde em nós. E a fé opera por nós o amarmos. O último ponto, o ponto quinto é o seguinte: fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Em Gálatas 3:5 fala do ouvir de fé, o ouvir de fé. E o ouvir de fé ocorre nas reuniões da igreja e nas reuniões do ministério. Agora mesmo, fé vem pelo nosso ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, e desfrutamos, a cada reunião estamos desfrutando o ouvir de fé. Porque o ouvir de fé é nas reuniões da igreja e nas reuniões do ministério. Esse ouvir de fé implica pelo menos 8 itens. Vou mencionar rapidamente para vocês e voltaremos ao esboço. O ouvir de fé implica, número 1, o ouvir da palavra. Implica, número 2, a apreciação do Senhor. Quando você tem o ouvir de fé, você aprecia o Senhor. Você não aprecia o Senhor mais agora do que antes da primeira reunião? Nós apreciamos o Senhor mediante o ouvir de fé. Ouvir de fé implica invocar o nome do Senhor. Quando invocamos o nome do Senhor, temos o ouvir de fé. O ouvir de fé implica receber o suprimento do Espírito. Esse é o quarto item. O quinto item é que o ouvir de fé implica aceitar Cristo. E 6, o ouvir de fé implica
ser unido ao Senhor Jesus. Ser unido ao Senhor Jesus. Sétimo ponto é que o ouvir de fé implica participar de Cristo. E o oitavo item é que o ouvir de fé implica desfrutar Cristo. Quando temos o ouvir de fé, exercitamos nosso espírito de fé. Temos o ouvir de fé, que implica ouvir a palavra, apreciar o Senhor, 2, invocar o nome do Senhor, 3, receber o suprimento do Espírito, 4, aceitar Cristo, 5, ser unido ao Senhor, número 6, participar de Cristo, número 7, e desfrutar Cristo, número 8. Maravilhoso? Ponto C, voltando para o esboço, diz: a vida cristã e a vida da igreja hoje são a colheita da vida e história de Abraão, que falamos em Romanos 4:12, que temos de andar nos passos daquela fé de Abraão, nosso pai. O algarismo romano 2 diz: o primeiro hebreu foi Abraão, pai de todos aqueles que contatam Deus pela fé. Portanto, Deus é chamado de Deus dos hebreus. Quando Ló foi capturado pelos reis, em outra mensagem vamos falar sobre isso. Abraão, a primeira vez que a palavra hebreu é mencionada em Gênesis 14:13, fala Abraão, o hebreu. Em Êxodo 7:16, Êxodo 9:1 e 9:13, Moisés foi enviado a Faraó e ele disse: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. O Senhor, Deus dos hebreus, disse: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Aquele que enviou Moisés para Faraó era o Deus dos hebreus. E o primeiro hebreu foi Abraão. É muito significativo isso. Ponto A diz: a raiz da palavra hebreu significa cruzar. Pode significar especificamente cruzar um rio, ou seja, passar deste lado do rio para o outro lado. Portanto, um hebreu é um cruzador de rio. Você quer ser um cruzador de rio? O que é um cruzador de rio? Cruzadores de rio são pessoas separadas do mundo. Abraão deixou a Caldeia, cruzou o rio e entrou em Canaã, a boa terra da bênção. Abraão cruzar o rio e entrar na nova terra significa o seu entrar em uma nova humanidade elevada, que seria usada por Deus para ser sua expressão. Nesse ponto B, temos as coisas que precisamos para cruzar o rio, para ser cruzadores de rio. O que precisamos cruzar? Um diz que precisamos deixar a lei e cruzar para a graça. Vamos deixar a lei. Vamos deixar as leis que nós mesmos fazemos e cruzar para o desfrute de Deus em Cristo como Espírito. A lei faz exigências ao homem segundo o que Deus é. A graça supre o homem aquilo que Deus é, para satisfazer o que Deus exige, certo? Portanto, louvado seja o Senhor, temos graça como nosso suprimento para satisfazer as exigências de Deus. Ponto 2. Precisamos deixar a velha aliança e cruzar para a nova aliança. Na nova aliança, em Hebreus 8:10-12, diz os itens da nova aliança. E na nova aliança, um dos primeiros itens que temos é
o perdão de pecados. Perdão e o esquecimento dos pecados. Deus não apenas nos perdoa os pecados, Ele se esquece deles. Ele disse, jamais me lembrarei dos teus pecados. O Deus do universo, quando nos perdoa os pecados, Ele tem amnésia dos nossos pecados. Ele perdoa e esquece os nossos pecados. Quando você confessar os seus pecados, não lembre Deus dos seus pecados, porque Ele já esqueceu. Número 2, a nova aliança inclui transmitir a lei da vida em nossas partes interiores. A transmissão da lei da vida em nossas partes interiores. Isso é a nova aliança. Terceiro item é o privilégio de ter Deus como nosso Deus e nós sermos o seu povo. Deus ser o nosso Deus significa que nós o herdamos. Deus é o nosso Deus e somos o seu povo, ou seja, Ele nos herda. Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Quarto item da nova aliança é que todos nós podemos conhecê-lo na maneira interior da vida. Não é uma bênção conhecer o Deus triuno, irmãos? O Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Podemos conhecer de fato o Deus triuno. É absolutamente maravilhoso isso. Isso é a nova aliança. 3 diz, precisamos deixar o serviço ritualístico do Antigo Testamento e cruzar para a realidade espiritual do Novo Testamento. O que é a realidade espiritual do Novo Testamento? É muito simples. Não estamos aqui num serviço ritualístico esta noite. Estamos aqui para fazer uma coisa, para contatar Deus em nosso espírito. É para isso que estamos aqui nesta reunião, para contatar Deus em nosso espírito. Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em veracidade, que é a realidade divina tornando-se a nossa genuinidade e sinceridade para a adoração verdadeira de Deus. Temos de adorar a Deus em nosso espírito e com nosso espírito. Isso é a realidade espiritual do Novo Testamento. 4, precisamos deixar o judaísmo e cruzar para a igreja. Vimos na última conferência que tivemos no Thanksgiving que o judaísmo é composto de 4 itens principais. O primeiro é o templo material. Você pode itemizar isso de diversas maneiras. O primeiro item do judaísmo é o templo material. Na igreja, a igreja é um templo espiritual. A igreja é um templo espiritual. E o templo, os adoradores são o templo, certo? Nós somos os adoradores de Deus e nós somos a habitação de Deus, somos o seu templo. Portanto, não vamos para um templo material, não vamos para um edifício material para adorar a Deus. Nós o adoramos no nosso espírito. No judaísmo, você tem bênçãos terrenas. No cristianismo degradado hoje, você tem o evangelho da prosperidade e da riqueza. No Novo Testamento, na igreja, não temos bênçãos materiais, temos bênçãos espirituais. Todas as bênçãos na igreja são espirituais, são celestiais. Efésios 1:3 fala, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, Cristo é a nossa saúde, a nossa riqueza e a nossa prosperidade. Cristo com o Espírito. No judaísmo, você tem uma classe mediatória, uma classe intermediária. Na igreja não existe classe intermediária. Todos nós somos sacerdotes e membros que funcionam no corpo de Cristo. Vocês não estão felizes por não terem uma classe intermediária? Eu sou tão feliz, sou tão grato por isso. Todos nós somos membros que funcionam no corpo de Cristo. É um grande milagre, irmãos. Aqui há mais de 4.000 pessoas que são membros funcionantes do corpo de Cristo. E muitos mais milhares estarão assistindo esse vídeo. No judaísmo há a lei, mas na igreja temos a lei interior da vida, que nos regula, que nos conforma à imagem de Cristo, que nos conforma à imagem de Cristo e nos constitui
como membros do corpo de Cristo, com todo tipo de funções. Ponto 5 diz, precisamos deixar as coisas terrenas e cruzar para as coisas celestiais. Número 6 diz, precisamos deixar o átrio exterior onde está o altar e cruzar para o Santo dos Santos, onde está Deus. 7 diz, precisamos deixar a alma e cruzar para o Espírito. 8 diz, precisamos deixar o início da verdade e vida e cruzar para a maturidade em vida na verdade. Quando Paulo estava escrevendo para os hebreus aqui, ele disse que tinha muito a falar sobre Melquisedeque, coisas difíceis de dizer, difíceis de interpretar. Devemos falar, Senhor, não queremos nos tornar tardios em ouvir. Os hebreus haviam se tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deviam ser mestres por causa do tempo, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensina, e vos tornasses necessitados de leite, não de alimento sólido. Paulo diz, o alimento sólido é para os adultos, os quais, por causa da prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Por isso, deixando a palavra do início de Cristo, deixemo-nos levar à maturidade. Precisamos dizer amém a essa palavra e deixemo-nos levar à maturidade. O que é a maturidade? Maturidade significa transformação. Somos mudados metabolicamente com a vida divina. Maturidade significa que somos enchidos até transbordar com a vida divina que nos muda. Precisamos ser enchidos com a vida divina que nos muda, primeiro para chegar à maturidade. Portanto, deixemos-nos levar à maturidade. Precisamos orar, santos, para sermos experimentados na palavra, não inexperientes. Paulo disse aos crentes hebreus que eles eram inexperientes na palavra da justiça. Veja a nota na palavra da justiça, ele fala, a palavra da justiça incorpora o sentimento profundo da justiça e retidão de Deus no tratamento dispensacional e governamental com seu povo. Falando de maneira simples, não devemos ser inexperientes na palavra. Eu quero ler para vocês, esse livro é chamado A Maneira de Praticar o Mover Atual do Senhor, nas páginas 53 e 54 em inglês. Muitos estão na restauração do Senhor parados, sem lidar com a palavra nem com o Espírito. Alguns dizem que lidam com a palavra lendo a Bíblia e estudando a Bíblia e lendo as mensagens do Estudo Vida. Eu admito que pode ser assim. Contudo, você não é tão sério ao estudar a Bíblia. Você lê a Bíblia de maneira indiferente. Nós não comemos a nossa comida indiferentemente. Diariamente nós comemos seriamente a nossa comida. Se eu não comer adequadamente e seriamente, eu morro. Toda manhã eu quero comer uma banana com iogurte. Se a minha esposa me der apenas iogurte para apenas aveia de manhã para o café, eu vou falar para ela, onde está minha banana e iogurte? Isso significa que eu como de maneira séria. Nós devemos comer de maneira séria. Se você estuda a Bíblia tão seriamente, quando você lê a Bíblia, você fica procurando a banana e o iogurte. Você deve ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia e as mensagens de estudo vida sem ser de maneira séria. Paulo disse que ele era experiente na palavra da justiça. Os crentes hebreus deviam ser experientes na palavra da justiça. Quantos de nós podemos dizer que somos realmente experientes na palavra de Deus e somos sérios ao ler a Bíblia, a palavra? Devemos ser sérios ao lidar com a palavra. Considerem o uso de uma preposição apenas. Você pode gastar 15 minutos ou mais. Será que deveria usar de ou com ou para? Você pode ver isso aí num gráfico no final da versão restauração. O Pai, o Filho com o Pai pelo Espírito. O Espírito como o Filho com o Pai. Essas palavras são cheias de significado e são baseadas na Bíblia. Isso ilustra que precisamos ser sérios para lidar com as coisas que Deus nos legou pelo Cristo
ascendido a Palavra Santa e o Espírito Santo. E isso é algo que vai definir se somos saudáveis e vigorosos. Nos tornamos experientes na palavra e temos a experiência real de ser enchidos do derramamento do Espírito, e seremos cheios de ar e de gasolina, e seremos um carro que corre bem bastante. Precisamos ser experientes na palavra da justiça e precisamos orar por isso. Ponto C diz: aparentemente Abraão viajou para Canaã, mas na verdade o Deus da glória apareceu a ele e então o transferiu para a boa terra no outro lado do rio Eufrates. Atos 7,4 diz: então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois de morrer seu pai, Deus o transferiu para esta terra em que vós agora habitais. Aparentemente, Abraão viajou para Canaã, mas na verdade o Deus da glória apareceu a ele e o moveu através do rio Eufrates para a boa terra. É uma misericórdia, irmãos. Nós estávamos numa terra de idolatria. Aparentemente, nós, como Abraão, viajamos em Cristo para a terra de Canaã, mas, na verdade, Deus nos transferiu da terra de idolatria para Cristo como a realidade da boa terra de Canaã. Não é misericórdia do Senhor isso? É simplesmente a misericórdia do Senhor estarmos aqui hoje à noite, porque o Senhor nos transferiu nele mesmo para a realidade da boa terra. Vamos ler Algarismo Romano 3 juntos. Se quisermos andar nos passos da fé de Abraão, devemos ser aqueles que vivem a vida de altar e tenda, tomando Cristo como nossa vida e a igreja como nosso viver, a fim de viver sendo transfundidos por Deus, consagrando tudo o que temos para Deus e tomando a sua presença como nosso mapa. Ponto A diz: o Senhor Jesus apareceu a Abraão como o grande eu sou, o Deus da glória, para transfundir-se a Abraão. B é muito importante. Precisamos ir ao Senhor repetidamente e rogar-lhe. Devemos orar: aparece a mim e fala comigo muitas vezes. Vamos orar isso agora mesmo. Aparece a mim e fala comigo muitas vezes. Precisamos ter uma visão contínua, uma visão eterna do que é o objetivo de Deus. Em Atos 26:16, esse versículo indica que o Senhor apareceu repetidamente a Paulo. Quando o Senhor falou a Paulo por meio de Ananias, ele disse: pois para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, em que me viste, como daquelas que ainda te aparecerei. O Senhor, portanto, apareceu repetidamente a Paulo. Ele ganhava cada vez mais revelação e mais experiência de Cristo. Ponto C diz: o objetivo de Deus com Abraão não era somente salvá-lo do seu ambiente e seu passado, mas introduzi-lo na terra de Canaã para o cumprimento do propósito de Deus. Da mesma forma, o objetivo de Deus com os crentes neotestamentários não é somente salvá-los da condição caída deles, mas introduzi-los na realidade da boa terra, que é o Cristo todo inclusivo, como a porção da herança dada por Deus a todos os chamados. Creio que amanhã, na segunda mensagem, teremos uma mensagem toda sobre a boa terra. Vai ser uma mensagem maravilhosa. Ponto D diz: a palavra em D é tremenda, irmãos, ouçam. Através de suas repetidas aparições a Abraão, Deus se transfundiu nele, fazendo-o experimentar uma infusão espiritual, com uma infiltração espiritual da essência de Deus em seu ser. Não é maravilhoso? Essa palavra não é maravilhosa? A palavra
tremenda. Transfundir e infundir são muito próximos em significado. Quando falamos transfundir, isso implica transmitir algo de um vaso para outro vaso. Transfundir, algo que sai de um vaso, de uma entidade e entra em outra. Sai de Deus e entra em nós. Ele é transfundido a nós. Infundir é encher algo. Você é transfundido, você tem a transfusão e infusão. Transfundir é transmitir algo de um vaso para outro, de uma entidade para outra. Infundir significa encher algo. Infiltrar. Infiltração. A palavra infiltração espiritual implica o seguinte: implica ocupar o território inimigo. Quando você infiltra algo, você está entrando no território inimigo. Qualquer parte do nosso ser que se opõe a Deus, é contra Deus, substitui Deus, precisa de uma infiltração espiritual nesse território. Através de suas repetidas aparições a Abraão, Deus se transfundiu nele, fazendo-o experimentar uma infusão espiritual com uma infiltração espiritual da essência de Deus em seu ser. Eu já compartilhei isso antes. Eu estava no hospital uma vez por causa de uma infecção na minha mão, que o antibiótico não conseguia sarar, então não conseguia curar. Eles me colocaram numa máquina intravenosa. Eles colocaram antibiótico nas veias e havia um aparelhinho ali, eu vi ali, tinha uma etiqueta, estava escrito ali, infundindo. Então, eu percebi que eu estava sendo infundido. Eu falei, louvado seja o Senhor, infundindo. Então, de repente, o aparelhinho fez plim. Eu olhei de novo lá, a luz vermelha mudou, falou, infusão completa, estava escrito. É assim que deve ser o nosso reavivamento matinal. Blim, aí deve ser infundindo por toda a nossa vida até sermos arrebatados. Quando formos arrebatados, plim, terminada a infusão. Infusão completa, maravilhoso. Devemos estar sob a infusão constante de Deus. Ponto E diz, a aparição e a transfusão de Deus resultam em vivermos pela fé para a sua vontade perfeita, a fim de edificar a igreja como o corpo de Cristo, consumando na Nova Jerusalém. Ponto F diz, a fé de Abraão não se originou nele mesmo. Pelo contrário, crer em Deus foi uma reação ao Deus da glória aparecer a ele e à transfusão e infusão do elemento de Deus em seu ser. Já vimos isso antes. Ele creu em Deus, o seu crer em Deus foi uma reação ao Deus da glória aparecer a ele e à transfusão e infusão do elemento de Deus em seu ser. Ponto G diz, a aparição e a transfusão de Deus resultam em nossa consagração. Quando Deus aparece a você e se transfunde a você, espontaneamente você se consagra a Ele. Ninguém tem de falar para você se consagrar. Eu me lembro a primeira vez que eu me consagrei ao Senhor, eu nem sabia que eu tinha me consagrado ao Senhor, mas o Senhor apareceu a mim, se tornou real para mim e eu dei toda a minha vida para Ele. E eu não sabia que eu devia fazer isso, foi espontâneo, porque por causa da aparição de Deus para mim, todos nós precisamos dessa experiência repetidamente, nos fazendo edificar um altar, viver em tenda e viver totalmente para Deus. Mediante a aparição e o transfundir de Deus, Abraão confiou em Deus para sua direção instantânea, tomando a presença de Deus como mapa para sua jornada.
Não é maravilhoso isso? A presença de Deus pode ser o nosso mapa de viagem? Um altar é destinado à adoração de Deus mediante a oferta de tudo que somos e temos. Edificar um altar significa que a nossa vida é para Deus, que Deus é a nossa vida e que o sentido da nossa vida é Deus. Em Êxodo 29, 18 a 22, fala de queimar o carneiro da consagração sobre o altar. E o carneiro da consagração é o Cristo forte para a consagração e assumir o nosso sacerdócio. Diariamente temos de tomá-lo como o nosso carneiro da consagração. Daquele carneiro da consagração, eles tiravam o sangue e o aplicavam ao lobo direito da orelha do sacerdote, ao dedão direito da sua mão e ao dedão direito do seu pé. O dedão do seu pé direito. Isso significa que para servir Deus como sacerdotes, nosso ouvir, representado pela orelha, nosso trabalhar, representado pela mão, e o nosso andar, representado pelo nosso pé, deve ser lavado e santificado pelo sangue redentor de Cristo. Temos de ouvir a palavra de Deus quando nos consagramos. Fazemos o que é exigido por Deus, representado pelas nossas mãos, e aprendemos a andar segundo as maneiras de Deus, representado pelo pé. Em Levítico 14 a 17, a purificação do leproso tinha que ser feita a mesma coisa com o sangue da oferta. Não apenas isso, ele tinha o óleo, tinha de vir depois do sangue e devia ungir com o óleo, com o azeite que era aplicado sobre o sangue, representando o espírito da ressurreição sobre a aplicação do sangue. Precisamos ouvir a palavra de Deus, fazer as coisas de Deus e andar nos caminhos de Deus, sendo lavado com sangue e recebendo o espírito da ressurreição. O algarismo romano 4 é muito significativo. Abraão edificou 3 altares em 3 lugares: Siquém, Betel e Hebrom. Esses 3 lugares representam a boa terra, tipificando o Cristo todo inclusivo como o Espírito todo inclusivo. Ponto A diz: atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Siquém significa ombro, o lugar de força. O nome Moré significa professor ou ensino. Isso significa que Abraão viajou para uma terra onde ele poderia receber Deus como seu poder e onde poderia conhecer Deus como fazemos hoje, através do ensinamento saudável da economia de Deus. Abraão viajou para uma terra onde ele poderia receber Deus como seu poder e onde poderia conhecer Deus como fazemos hoje, através do ensinamento saudável da economia de Deus. 1 Timóteo 1, de 3 a 6, Paulo disse a Timóteo que exortasse certas pessoas que não ensinassem coisas diferentes da economia de Deus. E no versículo 5, ele diz que a finalidade da advertência é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem fingimento. O objetivo da advertência, o propósito de ensinar a economia de Deus, o alvo, o objetivo, o final é o amor. Significa que quando você está no ensinamento da economia de Deus, você está cheio de amor pelo Senhor Jesus e cheio do amor do Senhor Jesus para amar todos os irmãos e irmãs. De coração puro e boa consciência e de fé sem fingimento. Ponto 2 diz: o poder da boa terra é o poder da vida que satisfaz o homem. O poder do Deus triuno que flui para conhecer Cristo interiormente, a fim de nos tornarmos e edificarmos a Nova Jerusalém. Esse é o poder da boa terra, o poder da vida,
que satisfaz o homem. O poder do Deus triuno que flui para conhecer Cristo interiormente, a fim de nos tornarmos e edificarmos a Nova Jerusalém. João 14, 14b diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Do seu interior fluirão rios de água viva. Há uma fonte, a fonte que é o Pai. Essa fonte jorra no Filho como a manifestação do Pai e flui como o Espírito, como o rio da vida, para a vida eterna, que significa a vida eterna é a totalidade da vida eterna, que é a Nova Jerusalém. Esse é o Deus triuno que flui em nós, por nós e de nós, como poder de vida, para que satisfaz o homem e faz com que aqueles, a nós e os outros que recebem o ministério se tornem a Nova Jerusalém. Salmo 84, 3 e 5 a 11, 5, 7 a... Todos esses versículos falam do poder na casa de Deus. Eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas na casa de Deus há o poder de vida que satisfaz o homem. Quando estamos na casa de Deus, Salmo 84, 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, ou seja, em Deus, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Se tomamos o caminho da igreja intrinsecamente, não externamente, não exteriormente, porque em nosso coração estão os caminhos para Sião. Então, quando tomamos o caminho da igreja, o tomamos intrinsecamente, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Santos, nós vamos de força em força na boa terra. E cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Ele é sol que nos supre vida, Ele é o escudo que nos protege do inimigo, é graça para o nosso desfrute e a nossa glória para a manifestação de Deus em esplendor. Ponto B fala do segundo altar. Passado dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Betel significa casa de Deus e Ai significa monte de ruínas. Aos olhos dos chamados, somente Betel, a vida da igreja, a vida do corpo, vale a pena. Tudo mais é um monte de ruínas. Não é verdade isso? Somente a vida do corpo vale a pena. É por isso que estamos aqui neste treinamento. Porque a vida do corpo vale a pena para nós. Tudo mais é um monte de ruínas. Efésios 1:10 fala de Deus desejar encabeçar todas as coisas em Cristo. Todo o universo é um monte de ruínas. É um monte de ruínas. E Deus quer encabeçar esse universo que está de cabeça para baixo e colocá-lo de cabeça para cima. E desse monte de ruínas Ele quer encabeçar todas as coisas pela Igreja de Deus. Ponto 2 diz: o monte de ruínas inclui a nossa vida natural. Somente após a nossa vida natural ter sido tratada por Deus, e somente após termos sido subjugados para perceber que a vida natural deve ser julgada em vez de exaltada, seremos unidos espontaneamente aos irmãos e irmãs para expressar a vida do corpo de Cristo. Precisamos compreender que esse monte de ruínas inclui a nossa vida natural. Depois que a nossa vida natural é tratada por Deus, devemos perceber que ela deve ser julgada em vez de ser exaltada. E então seremos unidos espontaneamente aos irmãos e irmãs para expressar a vida do corpo de Cristo. Paulo disse em Filipenses 3:3, nós somos a circuncisão, nós que servimos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus.
Nós só nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Em Gálatas 6,3, o Senhor disse o seguinte através de Paulo: pois se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Não devemos achar que somos algo, quando não somos coisa alguma. Ponto C diz, é o terceiro altar esse. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Hebrom significa comunhão, coparticipação ou amizade. Manre significa força ou gordura com riquezas, para transfusão, infusão, saturação e permeação pelo Espírito que sela. Quando você tem um selo, um carimbo, você tem a tinta no carimbo. Quando você carimba algo com aquele carimbo, a tinta se mistura com o papel. Quando somos carimbados, selados pelo Espírito, somos mesclados com o Espírito. Quando você carimba algo com o carimbo, você tem a imagem do carimbo. Aquela imagem é impressa no papel. Quanto mais somos carimbados, selados pelo Senhor, mais a sua imagem é impressa em nós e mais nós o expressamos. Não apenas isso, quando temos um carimbo. Em casa eu tenho um carimbo com meu nome. Quando eu ganho um livro novo, eu carimbo com aquele carimbo. Aquele carimbo implica propriedade. Quanto mais o Senhor sela você, quanto mais Ele sela você, mais Ele possui o seu ser. Mais Ele te possui. Quando eu era um menino, eu costumava ir na tipografia do meu pai para ver o que ele estava fazendo. Então eu ia visitar sem ele esperar. Ele me colocava numa cadeira e falava: "Ô Ed, o que você vai fazer aqui é o seguinte." Ele me dava um carimbo, uma almofada e punha um monte de papel ali. E eu ficava carimbando. Eu era um menininho pequeno. Aquilo era para mim, era legal fazer aquilo. Era melhor do que eu fazer isso na geladeira, né? O meu pai falava: "Poxa, que legal, tá legal, Ed. É isso que o Senhor faz em nós. A gente vem para as reuniões e somos carimbados. Temos comunhão com os santos. Nós casamos, um monte de carimbo. Tem filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, um cachorro." Então aumenta o selar, aumenta o carimbar. Nós somos mais mesclados, temos mais a imagem de Cristo e pertencemos mais a Ele. 2. Abraão teve os seus fracassos. E nós temos nossos fracassos. E abandonou o altar e a tenda. No entanto, com ele e conosco, ocorreu uma restauração. E restauração é uma questão de retornar ao altar e à tenda, invocando o nome do Senhor. Por fim, em Hebrom, a tenda de Abraão tornou-se um lugar onde ele teve comunhão com Deus e onde Deus pôde ter comunhão com ele. Se virmos a casa de Deus, a igreja como corpo de Cristo, faremos tudo em comunhão com Deus e uns com os outros. 5 diz, em Hebrom, Deus foi revelado a Abraão como Deus em sua amizade humana. Em Gênesis 18, veremos em outra mensagem, em Gênesis 18, Deus visitou Abraão, falou com ele como um amigo humano para outro amigo humano. Há 3 versículos na Bíblia que dizem que Abraão era amigo de Deus. Tiago 2:23, 2 Crônicas 27 e Isaías 41:8 diz que Abraão era amigo de Deus. Precisamos orar: Deus, quero ser teu amigo. Faz de mim amigo de Deus, Senhor Jesus. Quero andar nos passos do meu pai Abraão. Quero ser amigo de Deus assim como ele era amigo de Deus. Em Hebrom, Deus foi revelado a Abraão como Deus em sua amizade humana, para que ele pudesse ganhá-lo como seu intercessor, a fim de resgatar o seu crente que se afastara, Eló, gerar Cristo, e isso é representado por gerar Isaque.
Gerar Isaac representava a geração de Cristo, que era uma impossibilidade. Abraão tinha 100 anos de idade, Sara estava nos seus 90 e tanto. Uma impossibilidade, todas as impossibilidades tornam-se possíveis em Cristo, por fé. O que é impossível torna-se possível. E também, Ele era o Deus em sua amizade humana para destruir as obras do diabo em seu povo escolhido. Isso fala da destruição de Sodoma. Então você tem a restauração de Ló, Deus revelado a Abraão como para a restauração de Abraão, para gerar Isaac, para a destruição de Sodoma. A restauração de Ló refere-se à restauração de crentes desviados. Gerar Isaac refere-se à geração de Cristo, e destruir Sodoma refere-se a destruir as obras do diabo em seu povo escolhido. Agora, em Romanos 5, o fato de Abraão viver em uma tenda, uma morada móvel. Quero perguntar a vocês, vocês estão numa morada móvel? Não houve um grande amém aí, hein? Vocês estão numa morada móvel? Não devemos estar estabelecidos, fixos, ocupados. Perdoe-me de eu falar do meu pai de novo. Meu pai está com o Senhor agora e eu o amava muito. Ele, quando voltava do trabalho, ele tinha a cadeira que era dele, era a cadeira dele, era a cadeira do meu pai. Quando eu sentava naquela cadeira, quando ele chegava em casa, eu saía rápido daquela cadeira, porque aquela cadeira era dele. Ele estava sentado, fixo e ocupado naquela cadeira. Às vezes, eu me encontro como o meu pai. Meus filhos estão sentados na minha cadeira, eu falo, sai daí, essa cadeira é minha. Eu falava, oh Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa-me, Senhor. Essa cadeira não é minha, a cadeira é do Senhor. Mas, santos, nós temos de estar numa morada móvel. Você tem de ser móvel, você é móvel. Temos de orar, Senhor. Eu oro, Senhor, para não estar nunca estabelecido, fixo, ocupado. Eu quero estar numa morada móvel. Testifica que ele não pertencia ao mundo, mas viveu uma vida de peregrino na terra. Armar uma tenda é uma expressão, uma declaração de que não pertencemos a este mundo, mas pertencemos a uma pátria superior, a Nova Jerusalém. Hebreus capítulo 11, versículos 9 a 10 e 13 a 16. E o Salmo 90, versículo 1 diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, a nossa habitação de geração em geração. Vivendo a vida de altar e tenda, Abraão exibiu o testemunho de Deus, a expressão de Deus. Em Êxodo 25, 22, fala da arca do testemunho. Êxodo 38, 21, fala do tabernáculo do testemunho. O que é o testemunho? O testemunho era a lei, e a lei, as tábuas da lei foram postas na arca. E essas tábuas da lei representavam Cristo. Essas tábuas da lei tipificavam Cristo como o retrato vivo de Deus, com seus atributos de amor, luz, santidade e justiça. Porque Cristo é o retrato vivo de Deus, porque a lei estava na arca e a lei tipificava Cristo como o retrato vivo de Deus. Essa arca tornou-se a arca do testemunho, e porque a arca estava no tabernáculo, na tenda da reunião, aquele tabernáculo tornou-se o tabernáculo do testemunho. Todas as coisas que possuímos devem passar pelo altar. Elas são dadas de volta a nós pelo Senhor para suprir as nossas necessidades no mundo. Podemos usá-las, mas elas não devem nos governar. Podemos possuí-las e deixá-las. Elas podem ser dadas e tomadas. Esse é o princípio. E deixá-las ir, esse é o princípio da vida de tenda.
Eu nunca me esqueço quando eu fui para a Rússia em 1993. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi visitar o irmão Benson. Quando ele estava em Texas, em Irving, no Texas, ele tinha uma casa enorme. Tudo lá no Texas é grande. Todo mundo tem casa grande lá. Bom, desculpe. Quando ele mudou para a Rússia, eu fui visitá-lo. Ele estava num apartamentinho pequenininho. Pequenininho. Ele não era governado pelo que ele tinha. Tudo que ele possuía passou pelo altar e isso não o governava. Posso testificar em favor dele que isso não o governava. Ele vivia no princípio de tenda, vida de tenda. Essa é uma das razões de termos um testemunho maravilhoso na Rússia. Nosso irmão foi uma boa parte disso. B. O propósito de Deus ao escolher o seu povo é que ele se torne o seu testemunho, uma nação grande e santa. O objetivo de Deus é ganhar um grupo de pessoas que irão declarar: pertenço ao Senhor, sou do Senhor. Para sermos seu testemunho, sermos seu testemunho significa que o objetivo dele é nos ganhar, para que nós declaremos: pertenço ao Senhor, sou do Senhor. Por fim, diz: ao vivermos na tenda, na vida da igreja, esperamos por sua consumação final, a tenda da congregação final, a Nova Jerusalém. Isso é viver por fé, ser o... Now, we have plenty of time tonight for testimonies, which I'm happy about. Let's pray with our neighbor for a minute or two, and then maybe Benjamin will come up and we can have some testimonies.